Ofertar, tome sua oferta em suas mãos, vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento queremos te agradecer pela vida de cada ofertante e dizimista da tua casa. Pai, eu te peço que o Senhor continue a abençoar, a guardar e a fazer o teu povo prosperar e a enriquecer em tua presença. Que as tuas bênçãos recaiam sobre nós todos os dias, que os nossos celeiros transbordem, a ponto de abençoarmos outras vidas, outras famílias e que tenhamos para dar e nunca precisemos tomar emprestado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar, sai do seu lugar, coloca com gasofilácio, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma apresentação agora de manhã. A Flora e seus papais, Flora, Sofia. Vem cá. Quem veio com elas, vem cá também, em nome de Jesus. Nome bonito, né? Flora, Sofia. Pode subir. Se tem alguém que veio com elas, vem cá também. Isso. A Joyce não pode subir, não. Oi, criança. Oi. Tira a mão pra cá, pra gente orar por eles primeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, nós entregamos essa casa, essa família. Ó Deus, entregamos a vida deles. Eu declaro que um tempo novo nasce sobre eles, um tempo de graça, um tempo em que, Deus, as portas se abrem sobre todos os sentidos, Deus. Ó Deus, nós declaramos bênçãos sem medidas. Declaramos da sua graça, Deus, do seu amor, em nome de Jesus. Que seja um tempo novo, em nome de Jesus. Cadê a mamãe? Você? A gente costuma dizer que toda vez que uma criança nasce é um tempo novo, né? Ela às vezes vem com turbulências e a gente acaba sofrendo alguns danos à nossa volta. Mas toda vez que Deus derrama uma criança, de alguém entrega, é Deus dando um novo tempo. Deus simbolizando uma nova bênção, porque a criança simboliza a vida. Então, toda vez que uma criança nasce, tudo que está morto tem que ir embora. E foi assim que aconteceu e está acontecendo. Tudo que estava morto foi embora. Tudo que era um ambiente de morte foi embora. Porque a partir desse nascimento, Deus só tem vida. Vida e vida. Em nome de Jesus. Você vem no colo do tio? Você vem? Não vier, eu pego de qualquer jeito. As crianças não brigam comigo não, hein? Eu não tenho esse costume não, tá? Estende a mão para ela. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, nós te apresentamos a sua filha. Que seja um tempo de graça. Que ela venha crescer em estatura e graça diante de ti. Eu declaro, Deus, que crescerá como profeta nessa nação, Deus. Eu declaro que crescerá, Deus, profetizando, Deus, bênçãos sem medidas. Eu declaro, Deus, que em nome de Jesus, onde sua filha entrar, Deus, haverá vida. Onde a sua filha colocar os seus pés, haverá vida, Deus. Eu declaro que em nome de Jesus, as suas palavras serão suas, Deus. A sua vida será sua, Deus. Eu declaro que em nome de Jesus, Deus, os seus olhos são seus. Eu declaro que a maldade não entrará no coração da sua filha, Deus. Eu declaro que mal nenhum entrará na sua vida. Eu declaro que a sua filha cresce, Deus, estatura e graça diante de ti, Deus, e que o Espírito de Deus se aposta na vida dela, Deus, que seja um tempo sobrenatural para todos aqueles que veem a sua vida. Eu declaro que a sua vida gera vida em todo o ambiente, Deus, que ela pisar, Deus, para a honra e glória do seu nome. Nós apresentamos, Deus, a sua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se chorar, você vai ficar chateado. Nenhuma criança chorou com o tio até agora. Vamos tirar uma foto? Aqui. Segura.
Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. No final você tira uma foto com essa criança linda. Em nome de Jesus. Hoje, Deus ministrou uma palavra no meu coração. Rapaz, mas é de uma brincadeira isso. Não tem uma água, pastor. A pastora sobe aqui, tem uma garrafa, um copo e uma Coca-Cola. Não tem uma água. Ó, vai alguém confiável lá atrás, que vai que eles cospem na água depois da reclamação. Não, café eu não quero não. Agora? Agora quer me dar café? Tem uma água. É um absurdo isso. Eu não sei o que falar de vocês, cara. Não sei. Mas é por isso que o profeta falou que a gente ano que vem tem 2 trabalhos novos. Para eu dar uma metida de pé. Porque eu não aguento essa desonra, não. Bebe primeiro antes de eu beber. Glória a Deus. Eu quero continuar um pouquinho o retiro. Porque eu acredito que a gente precisa repensar algumas coisas. Repensar o que eu vou chamar de modus operandi. Nós precisamos repensar algumas coisas hoje. E Deus colocou uma palavra no meu coração, eu estava conversando com a pastora essa semana, chamada Apaixonados por Consolidação. Apaixonados por consolidação. E eu queria orar antes de ler. Até tudo mais devagarzinho hoje, tá? Apaixonados por consolidação. Ó Deus, nós te entregamos o dia de hoje. E propositalmente começamos o dia de hoje com vida. Apresentando uma vida nova diante de ti. Nada é por acaso. Que hoje seja um culto de vida. Que seja um culto que venha exalar vida para todos os meios, para todas as pessoas, em todos os ambientes. Fala conosco, ministra sobre o nosso coração. Para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Vocês querem que ligue o ar-condicionado ou tá tranquilo? Não, né? 1 Reis 3. Hoje vamos falar sobre as 2 prostitutas. Na presença do rei Salomão. Eu queria só tocar a atenção. Porque nós vamos ressignificar coisas hoje. Olha lá, acabou de vir para o altar, tá achando que é pregadora, tá vendo? Acabei de declarar, irmão, já tá querendo se meter. No louvor não falou nada, começou a pregação, que começa a querer pregar. Avisa que primeiro tem que começar pregando na célula. Não, porque tem criança, irmão, que quer pregar no culto. Daniel é outro, mas o Daniel só gosta de ceia. Ou seja, ele já entrou no processo e o culto dele é a ceia. Sexta-feira não dá um ar essa criança. Culto de domingo normal, pra quê? Ceia, tá ele metendo berreiro lá atrás. A outra já começou um pouco mais humilde, né? Culto de domingo, de manhã. Tá até rindo lá, sabe o que é com ela lá? É, irmão. Qualquer dia ele sobe ao altar e pede o microfone. 1 Reis 3, verso 16, você abriu, diga amém. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante dele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. Sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, teve um filho, também essa mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós 2 naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se ela à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio,
e a seu filho morto deixou no meu seio. Levantando eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho é o morto. Porém ela disse: não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram elas perante o rei. Então disse o rei: essa diz: esse que vive é meu, e o teu é o morto. E essa outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e o meu o vivo. Disse mais o rei: trazei-me então uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, dá uma metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque as duas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu, dividi ele. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei. Temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer duas mães, duas crianças. Vem cá, Michele, Tati, vem cá. Sabe aqui. Vem cá, Gustavo e Júnior. Fica longe. Vocês são inimigas. Você que está aí atrás, está me ouvindo bem? Diga amém. Fica uma em frente a ela, uma em frente a ela. Duas mães. Duas crianças. Uma nasce. Aí diz a sua Bíblia, presta atenção, versículo 18. E sucedeu que Então presta atenção. Uma mãe, e nasceu uma criança. Mas ao terceiro dia, esta outra mãe, que estava no mesmo ambiente que ela, gerou outro filho. Quantos dias depois? Quantos dias? Então tá. Só que 3 dias depois, essa criança, quando nasceu, morreu. No exato terceiro dia. Não houve um quarto dia. Então essa mãe gera um filho e logo depois ele, em que dia? E aí o que acontece? Ela vai e faz uma troca. O que estava morto vem para esta mãe e o que estava vivo vem para essa. Só para quem é espiritual. Isso aconteceu na cruz, onde Jesus morreu, mas só possibilitou a sua morte após o... Ah, você não pegou. Você não morreu no ato que Jesus morreu. Você morre quando Jesus, ele te possibilita que você morra. Então, 3 dias depois, a criança morre. Mas no ato que ela morre, há uma troca. Porque o que estava morto agora passa a estar vivo. E o que estava vivo passa a estar... Eu poderia pregar aqui o dia todo, mas eu não vou pregar aqui não. É só para você continuar estudando a partir daqui. Dois filhos, 2 mulheres. A prostituta descuidada,
Ela representa aquele que quer ter filhos, mas são irresponsáveis. Lembra que a criança morre com ela. Porque no 19 vai dizer: e de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. Essa criança não morre por algum tipo de problema. Essa criança morre por causa que a sua mãe biológica o mata. Assim aconteceu com a humanidade. Quando a humanidade morre por causa que seus pais biológicos, Adão e sua mulher, matam a humanidade. Então, essa criança vai ser morta por causa da mãe. Assim é a igreja evangélica, eu quero começar a pregar. Aqui foi só para você depois anotar e ir para casa. Gerando líderes irresponsáveis e dispostos a roubar uma descendência de outro. Consolidar o que é? A gente tem um mecanismo muito bonito na igreja, que é: a gente vai, prega Jesus, ganha essa pessoa. Mas ao ganhar essa pessoa, você ganha ela para Jesus. Ela entendeu que Jesus é lindo. Ela entendeu que a igreja talvez seja o lugar dela. Ela entendeu que não existe melhor ambiente. Ela entendeu até que quando ela tem dor, ela vai para lá. Porque tem gente, irmão, que pensa que Jesus é o mágico, né? Você vem para cá quando você está com problema. Quando você está sem problema, você fica com o diabo. Mas com problema tem que ser com Jesus. Só que quando a pessoa chega nesse nosso ambiente, a gente precisa fazer um processo de consolidação. O que é consolidação? Consolidar significa encher de Cristo. Consolidar não é ter uma pessoa numa igreja. Consolidar é enchê-lo de Cristo. Até que tal ponto Cristo tome conta da vida dele. Cristo opina na vida dele. Porque entenda, a oração do Pai Nosso difundida por todos, ela é linda, mas ela é uma mentira na vida da maioria. Pai nosso que está no céu, santificado teu nome, seja feita a tua qual vontade? Isso é verdade na sua vida? Será que você pode falar para Deus que no ano de... Vou falar nem no ano. Nos últimos 2 meses, todas as suas decisões foram debaixo da vontade de Deus? Ou alguma você sequer lembrou que existia Deus fez? Porque existe a pessoa que Deus fala, ela faz diferente. Mas existe a pessoa que sequer lembra de Deus para tomar decisão. Ou ela já sabe que Deus vai falar contra, nem ora. Vou lá nada, irmão. Vai que me entrega alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo que o pastor entregou. Consolidar é pegar essa pessoa e encher ela de Cristo. Tão pregado no último retiro nosso. Encher de Cristo. A tal ponto que o Yuri não consiga tomar decisões sem Cristo. A tal ponto que o Yuri só consiga tomar decisões que Cristo tomaria. Isso é consolidar. Consolidar não é ver alguém que veio para a igreja domingo de manhã e domingo à tarde e você fala: nossa, está consolidado. Está mesmo? A vida dele diz que ele está consolidado em Cristo? Ou será que nós estamos nos enganando para não ter trabalho? Eu falei que ia ser animado hoje. Consolidar é duro e não produz prazer para quem faz. Porque consolidar significa você viver o dia a dia de uma criança, de um novo convertido. Essa pessoa só sai do ambiente novo convertido no dia que ela está cheia de Cristo, madura, Cristo tomando decisões por ela. Consolidar custa a vida. Às vezes as pessoas brincam com a pastora Juliana e falam assim: e aí, pastora, animada pro segundo? Aí ela fala assim: misericórdia. Por quê? Porque a criança suga a vida. Quem é papai e mamãe sabe disso. Não estou falando nenhuma anomalia isso. Uma criança te suga, principalmente nesse estágio de um novo convertido, de um novo nascimento, de uma nova criação, de uma criança. O problema é que a gente está acreditando que tem gente com 40 anos de igreja que está cheia de Cristo. E isso, por vezes, é uma mentira. Ouso te dizer
que tem muito mais pastor vazio de Cristo do que cheio dele. Só que chega um dia, e chegará um dia, que nós veremos o fruto do nosso trabalho em consolidação, na vida de cada ser humano, de cada pessoa que cresce. Só que, além de descuidada, esse tipo de líder, esse tipo de mãe, esse tipo de referência espiritual, ele ainda é indiferente. 1 Reis 3, verso 24 vai dizer assim: disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. O rei disse, dividi em duas partes o menino vivo, dai metade a uma e outra metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou e disse, meu senhor, me dá o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra diz, nem meu nem teu, divida ele. Toda vez que você tocar num discípulo de alguém, e esse alguém virar para você e falar, não vai dar certo, ele vai isso, ele vai aquilo, isso é uma pessoa que começa a ficar indiferente, porque tem gente que só gosta de ver o trabalho executado pelo fruto das suas mãos. Tem gente que só se alegra se ele for o centro da atenção. Tem gente que só se alegra se ele for o responsável de tudo. Não consegue orar para que o outro seja feliz. Não consegue orar para que as coisas andem. Inclusive ele faz orações contrárias, para que ele se levante e fale, lá, sem mim não dá certo. O problema é que são dois tipos de pessoas. Um que preferiu usar a espada como Davi, porque a espada de Davi foi para a guerra. Mas eu prefiro a espada de Salomão. Porque uns vão usar a Bíblia, que é a espada, para fazer guerra. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Isso não me diz respeito. Lá, tirou da minha mão, lá, a pessoa saiu da igreja, lá, tirou da minha mão, lá, as coisas desandaram. Lá. Mas outros vão usar a espada como Salomão. Pergunte. Porque a espada de Salomão, ela revela a diferença entre um ventre de morte e um ventre de consolidação para o reino. Porque a compaixão pelo novo convertido, pelo novo nascimento, pela criança que chega na igreja, ela precisa estar de tal modo elevada para que você entenda que talvez na sua mão não seja o melhor caminho para aquela pessoa. Porque você prefere que ele cresça do que ele morra. E essa mãe, ela tem algumas características que eu queria falar hoje. 1 Reis 3, 23. 1 Reis 3, 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres. A mulher que começa a falar diante do rei é a mulher que o filho está vivo. Então entenda, a primeira característica de um ventre de consolidação é intercessão. Uma intercessão diante do rei. O problema é que a gente está fazendo intercessão o tempo todo diante dos nossos líderes, ao invés de fazer intercessão diante do rei. Você está mais preocupado em dizer para as pessoas que elas estão certas ou erradas, do que declarar diante de Deus qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ela agora vai começar a interceder diante do rei por causa do novo convertido, do novo nascimento. Não leva a mal isso não, ainda mais se você é líder da igreja. Mas se você perdeu a capacidade de interceder por aqueles que estão abaixo de você, você perdeu a capacidade de consolidar para o reino de Deus. Se você perdeu a capacidade de orar sem que ninguém mande, você perdeu a capacidade de cuidar de pessoas. Se você perdeu a capacidade de interceder por pessoas, você perdeu a total capacidade de consolidar vidas novas. Porque o intercessor entende
que enquanto aquela vida for um novo convertido ou um novo nascimento, sempre haverão prostitutas querendo roubar ele. Enquanto existir um novo nascido debaixo de você, junto de você, e você acompanhando ele, sempre haverão prostitutas querendo roubar ele à madrugada. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que trazer ele para o culto é suficiente. E lembra? Ele não foi roubado enquanto era alimentado com leite espiritual. Ele foi roubado na madrugada, enquanto ninguém intercedia por ele. O seu papel, quando você começa a trazer alguém para a igreja, é enquanto ele dorme, começar a orar e falar: Senhor, não deixe que esses pensamentos entrem na cabeça dele. Senhor, não deixe que a prostituta toque nele. Senhor, não deixe que esse ser, enquanto ele é novo, alguém toque nele de maneira que ele saia das minhas mãos e eu não veja. O problema é que a intercessão, ela não dá crédito para ninguém. Porque ninguém vê você orando. Ninguém vê suas horas de madrugada orando. Ninguém vê o quanto você intercede por alguém. Porque esse prêmio você vai ter que se contentar com Deus te dar. O problema é que todo mundo quer interceder porque você tem um relógio. E todo mundo sabe que você orou. Porque se não te cobrar, você não faz. Quem é você? Um irresponsável, fantasiado de prostituta. Entenda, o que vai definir se esse novo convertido vai ser cheio de Cristo ou não, é o quanto de intercessão verdadeira você é capaz de fazer diante do Rei. Não existe consolidação poderosa ou perfeita sem intercessão diária. Uma igreja que perde a capacidade de orar, perdeu a capacidade de consolidar. Até porque isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é uma igreja. Uma igreja sobrevive de palavra e oração. O problema é que você está querendo trocar a palavra e a oração pela atenção. Quem é você? Uma criança fantasiada de líder. Nasceu hoje? Irmão, a gente, nas sextas-feiras, quem vem... Cada sexta-feira tem 20, 30 pessoas voltando para Jesus. A minha pergunta para você, líder: você orou por eles de madrugada? Ou você esqueceu, era só um nome? Ele acabou de nascer. Por que não volta? Porque enquanto você dorme, tem prostituta roubando ele. Não adianta falar meu Deus, já aconteceu. Ele acabou de nascer de novo. Ele acabou de encontrar uma mãe. Só que você está muito cansado porque amanhã você tem que trabalhar. O problema é que enquanto você não ora, você dá poder para a prostituta tocar nele. Aí é tranquilo, porque no dia anterior ele está assim: nossa, que culto foi esse? No dia seguinte ele não te atende. Sabe por quê? A prostituta já está com ele, alimentando ele do seio dela. Ele já começou a tomar leite que não era de Deus. Consolidação não é um método, é um espírito, uma paixão, uma compaixão, uma responsabilidade. 1 Coríntios 9, verso 16, o apóstolo Paulo vai falar algo que me encanta. 9:16, 1 Coríntios. Eu te convido a abrir, irmão. Eu sou você, abria. Coríntios 9, verso 16 diz assim:
Porque eu anuncio o evangelho, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Sabe aquele negócio do pregue se quiser? É porque você não alcançou o nível de maturidade do apóstolo Paulo. Me é imposta essa obrigação. E entenda, se você for olhar o contexto vai falar sobre amor, sobre direitos. Então nós estamos falando de um ambiente de consolidação, uma consolidação imposta por necessidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim: me deram uma obrigação e ninguém me perguntou se eu queria. Ninguém me perguntou se eu gostava disso. Porque nós temos uma parte da igreja que aprendeu que o evangelho é pregado ao altar. Mas o apóstolo Paulo, se você for olhar o contexto de 1 Coríntios, ele está altamente ligado à consolidação. Me foi imposta essa obrigação. Entenda, olha o texto, irmão, assustador, porque me é imposta esta obrigação. Ou seja, me deram uma necessidade que eu nunca pedi. Porque, amados e queridos, fazer evangelismo na rua é fácil. Dar uma célula é fácil. O difícil é acompanhar alguém, orar por ele até ele se encher de Cristo. O problema é que a gente está fazendo muita coisa e está achando que você está aqui. Mas pregar o evangelho na rua é fácil. Difícil seria se nós estivéssemos no país que proibisse isso. Que a gente poderia morrer se a gente fosse. Pode ser que um dia cheguemos a esse nível, mas hoje a gente vai para a rua, todo mundo fala: e evangélico, que legal, que bonitinho. Ai. Não temos problemas quanto a isso. Nós temos problemas se as pessoas querem entrar numa igreja ou não, aí é uma outra história. Mas não temos esse problema. O difícil é depois que esse cara nasce de novo, que ele volta para Jesus, você orar por ele, você acompanhar ele, você orar de madrugada por ele, você não esquecer dele nas suas orações. E o difícil é fazer com que você entenda que agora essa obrigação é imposta. Não é se você quer. Te foi obrigado. Por mim? Não. Pelo mesmo Jesus do apóstolo Paulo. Consolidadores foram impregnados pelo espírito de compaixão do Senhor. A palavra vai dizer em Marcos 8, verso 2, Mateus 9, verso 36, se eu não me engano, a palavra vai dizer que Jesus tinha compaixão da multidão. Só que se você olhar essa palavra compaixão, no grego, não é como se Jesus tivesse a compaixão, é como se a compaixão que tivesse Jesus. Eu vou repetir. Se você olhar o original, ele não vai trazer como se Jesus tivesse a compaixão e aquele sentimento. Não. É como se a compaixão que tivesse a Cristo. É como se fosse o contrário. Como se a compaixão que tivesse impregnada de Jesus, não Jesus impregnado de compaixão. O problema é que nós até temos compaixão. Esse é o problema. Porque em alguns momentos temos, em outros não. Por quê? Porque nós que temos a compaixão. Só que tudo vai mudar no dia que a compaixão tiver a gente. Porque aí não é mais uma possibilidade. Eu não preciso de dia para ter compaixão. Eu não preciso decifrar pessoas para ter compaixão. Porque a compaixão não te pergunta se você quer ter compaixão. A compaixão, ela te impõe. Não é uma escolha. Compaixão é uma imposição. Mas pastor, que evangelho é esse que impõe? Você está de brincadeira, irmão. O problema é que nós vivemos no evangelho de água com açúcar. Um evangelho que tudo tá bom. Ah, você não quer fazer a vontade de Deus? Não tem problema. Não fazer a vontade de Deus é pecado. Você pode dar outro nome, seus pensamentos, seus sentimentos. É por isso que o texto vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A primeira característica é intercessora. A segunda não é muito boa não, porque em 1 Reis
3, verso 18. Você abriu, diga amém. Verso 19, 1 Reis 3, verso 19. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto fora se deitar sobre ele. A segunda característica das duas, porque uma dormiu e matou a criança, a outra dormiu e teve a criança roubada. Então a segunda característica é que você dorme. Porque o novo convertido só pode ser roubado enquanto você dorme. Eu sei que você vai ficar escandalizado com isso. Mas o diabo não roubou coisa de você porque ele é forte. O diabo não roubou coisas de você, seja lá o que for da sua vida, porque ele tem força, ele tem poder. O diabo só pôde roubar coisas de você porque você dormiu. O diabo não entrou em peleja contra você, até porque ele não pode fazê-lo, porque a palavra vai dizer que você já é mais do que... Como é que o diabo, sendo mais que perdedor, vai lutar com você mais vencedor? Ele não pode lutar. Mas entenda, enquanto você dorme, ele trabalha para roubar as coisas que você não tem controle enquanto dorme. Porque enquanto você deveria estar intercedendo, você está dormindo. O seu problema não é o diabo, é o sono. O diabo só pode tocar em coisas que Deus te deu, porque enquanto você deveria estar intercedendo, você está dormindo. Porque o sono te torna indiferente ao propósito. O sono te torna insensível ao propósito. O sono te torna apático ao propósito. O sono te torna fora da realidade de Deus, apto a ser roubado. Então entenda, toda vez que você desligar de Deus, o diabo entendeu que naquele momento você está dormindo. Dormindo. E é interessante que no verso 21 vai dizer assim: e levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao filho. A terceira característica dessa mulher é compromissada em dar leite. A palavra vai dizer que o leite na Bíblia, ela deve ser destinada aos novos convertidos, aos novos nascimentos. A palavra que vai formar aquela pessoa, a palavra que vai fazer ela crescer. É por isso que a Bíblia vai trazer para a gente não dar carne para quem não precisa de leite, porque pode matar. O problema é que ao receber pessoas novas, e entenda, eu não estou falando para líderes hoje não, estou falando para todo mundo. Porque geralmente o culto de domingo é um culto em que 99% é crente. E às vezes Deus coloca um amigo do seu lado, uma pessoa que não conhece Jesus, alguém que está querendo voltar para Jesus. Aquela responsabilidade naquele momento é sua. O problema é que toda vez que eu trago um novo convertido ou lido com esse problema, eu vou ter que entender, me colocar no segundo plano, porque a prioridade é ele. O problema é que eu estou muito ocupado com a minha vida para alimentar alguém que está chegando agora. Porque um novo convertido é enjoado. Todo novo nascimento é enjoado. Porque ele quer... Irmão, ele passou 40 anos em outra religião. Mas ele quer vir para a igreja e conhecer tudo em 1 mês e meio. O que é isso? Uma demência, não existe. Não existe isso. Evangelho é conquistado de dia a dia. Conhecer a Cristo é dia a dia. Não existe uma fórmula mágica que vai te falar, leia a Bíblia toda em um ano e você vai sair dali conhecendo Jesus. Mentira!
Inclusive, eu comecei a conhecer um pouco da Bíblia da 6ª vez que eu li. Tudo bem que eu tinha uma dificuldade que eu espero que você não tenha, mas eu tinha. Porque você lê e fala assim, não é possível, eu não vi aquilo tudo que o pastor viu. E vai dando uma gastura. Vai dando uma raiva, você fala, gente, como é que de um versículo tira uma pregação? Eu não entendi nem um versículo. Não, eu entendo essa raiva, porque ela dá na gente, já deu muitas vezes. De você ler o pastor ler o versículo e você fala, gente, eu nem entendi. Ou é pior, quando o pastor lê que você entende. Você fala assim, ué, agora eu entendi. Aí te provo que o problema está em quem lê. Porque o pastor lê o mesmo versículo. Teve gente, várias vezes aconteceu isso. Pastor, você pregou o versículo que eu li essa semana. Eu falo, glória a Deus. A pessoa fala assim, glória a Deus, nada. Porque eu li essa semana, não entendi nada. Hoje, quando o senhor leu, eu entendi. Ele não está falando que quando eu preguei, ele entendeu. Ele falou quando você leu. Ou seja, o problema está em quem lê. E é assim mesmo o evangelho. É assim mesmo. A gente vai crescendo conforme a medida que nós vamos aprimorando algumas coisas, deixando outras. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu estou correndo para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Não importa se eu era de outra igreja, já esqueci. Não importa se eu tinha outros amigos, já esqueci. Não importa o meu antigo líder, já esqueci. Não importa os traumas que eu passei, já vou entrar nisso, já esqueci. Não importa, acabou, irmão. Eu tenho um alvo. Eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu vou chegar lá. E a meta não é conquistar coisas, a meta é conquistar Ele. Então essa mulher estava compromissada em amamentar. E é interessante, que você já reparou que toda vez que uma criança está com fome, ela... Eu vou repetir. Toda vez que uma criança está com fome, ela... Posso abrir um parênteses? Uma criança não chora só porque ela está com fome, mas é Deus te deixando acordado. Toda vez que seus discípulos, alguém que você está trazendo, alguém que você está acompanhando, começa a reclamar muito, é Deus falando, acorda que você está dormindo. Não vou deixar dormir. Você está intercedendo pouco, está orando pouco. Aprenda, pouca oração, muito trabalho. Com outras pessoas, né? Toda vez que seus discípulos começarem a dar problema, a chorar, a reclamar que está com fome, se prepara. É Deus falando, abençoado, acorda. Toda vez que o seu trabalho começar a explodir problema, entenda, acorda, você está dormindo. Entenda, querido, o seu trabalho é espiritual, a sua vida financeira é espiritual, a sua família é espiritual, os seus filhos são espirituais. Tudo na sua vida, se foi Deus que te deu, é espiritual. Não existe nada fora desse âmbito. Mas pastor, mas aqui nós estamos na carne, você está na carne, eu estou no espírito. Fala por você, irmão. Bota o teu nome lá, eu fulano sou da carne. Só lembra disso na hora que ele vier te buscar. Os seus filhos serão espirituais, os seus filhos são espirituais. É tão espiritual que tem que tomar cuidado para a prostituta não roubar ele. O problema é que você acha que o espiritual é só quando você chega na igreja. Você não entendeu que todo emprego que foi Deus que te deu é espiritual, por isso você dizima. Porque se não foi Deus que te deu, não dizima. Porque Deus não pode te cobrar aquilo que Ele não tenha te dado. É por isso que você vai dar conta de cada filho que você tiver. Porque se foi Deus que te deu, você vai dar conta deles, de todos. Biológicos e espirituais. E não tem pra onde correr. Vai chegar um dia diante dele, ele vai puxar a listinha. Fala, o fulano. Aí você fala assim, fulano? Quem? Ele, é por isso que o nome dele está aqui, você não lembra. Não, pastor, ô Jesus, presta atenção.
Ele só foi numa sexta-feira e confessou o Senhor. Ele só foi numa sexta-feira e voltou para Jesus. Aí esse é o problema. Você nunca orou por essa vida. Você nunca falou com ele. Fica tranquilo, naquele dia tem essa listinha na sua mão. Na minha também. A criança não chora só porque está com fome. É uma oportunidade que Deus está te dando de acordar porque você está dormindo. O que eu vou falar pode soar como problemático, mas é o que eu entendo hoje em Deus. Precisamos parar de entregar novos convertidos, mesmo que eles tragam pessoas, para pessoas que não têm o espírito de consolidação. Tem que arrancar deles. Todos. Se a pessoa não tem um espírito de cuidado e consolidação, ele só traz e você tira da mão dele. No mesmo ato. Sabe por quê? Porque Deus vai te cobrar essa vida. Precisamos tirar as pessoas de pessoas que não oram. Precisamos retirar pessoas de pessoas que não leem. Ai, o fulano está me acompanhando. Não importa ser líder não, irmão. Fulano está me acompanhando, mas ele nem me ligou essa semana. Arranca ele de lá agora. Porque existem pessoas que estão se metendo a consolidar pessoas que não entenderam a responsabilidade. Arranca hoje. Não deixa para amanhã não, arranca hoje. Ai, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo não? Fica tranquilo, me dá aqui. Porque é melhor na minha mão do que algum prostituto roubar ele amanhã. E as pessoas precisam entender que consolidar demanda intercessão. Pergunte hoje quando sair, vocês supervisores, aos seus líderes. Essas pessoas estão sendo consolidadas. Você consegue acordar toda madrugada para orar por eles? Não? Então tá bom, me dá ele aqui, eu faço. Você consegue falar com ele 1, 2 vezes por dia? Mas passou para que isso? É uma criança. É alguém que não entende o que está vivendo. É alguém que não entende que ele está se metendo numa batalha espiritual. E no meio dessa batalha está cheio de prostituta querendo roubar ele enquanto seus pseudos pais dormem. O problema é que agora a preguiça nos faz ficar de braço cruzado. Consolidar demanda orar, falar o dia todo, interceder, porque isso é impedir que prostitutas o roubem. As primeiras semanas são fundamentais. O ventre do reino está disposto a entregar essa criança na mão de outra pessoa para mantê-lo vivo. O ventre babilônico não, porque ele quer a torre para si mesmo. Ah lá, o Gustavo tem 50 pessoas com o Gustavo. Mas quantos estão consolidados? Nenhum? Vamos arrancar todo mundo. Por quê? Porque ele não tem tempo. Ele não consegue orar, ele não consegue falar. Pastor, eu estou passando por problemas. Não tem problema, me entrega a todo mundo, vai cuidar dos seus problemas. A Michele trouxe 20 pessoas para o culto. Com quantos ela falou semana que vem? Nenhum, arranca todo mundo dela. Ela conseguiu orar por essas pessoas? Não, arranca também. Por quê, pastor? Que coisa ruim. Não, irmão, ruim é ver essas pessoas morrerem. Ruim é ver essas pessoas morrerem. E pior, sendo colocadas na mão de prostitutas. Porque estão debaixo de uma pessoa, ouvindo com pessoas que estão dormindo e querem só aparecer. Irmão, não importa quem traga, entregue na mão de quem consolide. Quer ver só? Vincent,
Vou falar das equipes maiores, fica mais fácil. Vincent e Carol, Lady, Fred, Ashley, Wallace, vou ficar nas maiores. Se vocês tivessem consolidados 10% das pessoas que vocês ganharam nos últimos um ano, esse culto não caberia a vocês. 10. Não caberia. Mas sabe qual é o problema? Vocês deixaram gente dormindo consolidar. E quando deixaram, é batata. A prostituta veio e roubou. Arca com essa consequência. Não dá. Erramos até aqui. A partir daqui? Não. Isso não acontece na família. Por quê? Porque todo mundo que chega, quem consolida? É claro, estou falando de dimensões completamente diferentes. Mas precisamos refazer o que está errado. Porque evangelizar vai fazer com que você cresça. Mas consolidar vai te levar a multiplicar. Mas pastor, eu tenho o Yuri, vou falar do Yuri. O Yuri está muito ocupado. Nada contra você não, tá, filho? O Yuri está muito ocupado. O Yuri está incomunicável. Está incomunicável? Pega quem está com ele. Porque entenda, o Yuri está cheio de Cristo, amém? Eu espero. O Yuri está cheio de Cristo. E o Yuri não precisa mais do pastor toda hora vindo falar com ele. Ele chega sozinho para o culto. Ninguém pergunta se o Yuri vai para o culto domingo. Alguém pergunta? Não. Alguém pergunta se ele leu a Bíblia? Não, ele leu a Bíblia, eu espero também. A gente não pergunta se o Yuri orou. Então entenda, para ele, esse acompanhamento já está tranquilo. Mas o Yuri foi cuidado. Só que agora, se o Yuri está incomunicável, ele não tem condição de cuidar de ninguém, consolidar ninguém, porque ele vai trazer pessoas, e vai, porque ele evangeliza. Só que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai ser roubada por uma prostituta, porque ele está dormindo no trabalho que já não é para ele, e sim para o outro. Entenda, amados irmãos, e aí eu falo com todos, não mais com líderes. Todos vocês tiveram frutos nos últimos anos. Todos. Ninguém está no culto de domingo de manhã se você não quer ser cristão. Você pode não ter se achado numa igreja. Tem pessoas aqui hoje que foram frustradas em igrejas. Eu vou piorar. Tem pessoas que foram maltratadas em igrejas. Você já parou para pensar que 70% dos problemas que nós temos com pessoas que vêm de outras igrejas foram porque eles foram entregues na mão de pessoas que estavam dormindo e não foram cuidadas? E é o processo. Alguém dormiu com ele na mão, veio uma prostituta aí, roubou. A gente precisa acordar. Porque o problema não é que nós não temos frutos. O problema é que muitas vezes estamos sendo irresponsáveis, deixando esses frutos em mãos erradas. E não estou lidando com mãos desviadas, com pessoas que não são de Deus, não. Não. Consolidadores que não intercedem, não interessam. Não interessa. Pastor, eu acordo muito cedo, não consigo orar. Consegue não, irmão? Não tem problema, vem só pro culto. Senta a sua bunda aí na cadeira. Eu vou chamar hoje do que a gente precisa. A gente precisa do que eu vou chamar de uma operação Zaqueu. Porque a gente precisa se permitir entrar na casa da pessoa e só sair de lá quando ela sozinha tomar a decisão do que é certo para a vida dela. Você não entra na casa de alguém para só transformar ela. Você só pode sair dessa casa no dia que sozinha ela falar, ó, eu roubei. Jesus não pediu nada. E vou devolver diferente. Vou devolver a mais do que eu roubei.
Jesus falou algo? Não, mas impregnou a vida de Zaqueu tanto de Cristo. Qual é o nosso problema? A gente evangeliza muito bem, mas não quer entrar na casa de ninguém. Porque entrar dá trabalho. O trabalho não está em evangelizar. O trabalho está em consolidar, em encher de Cristo. Porque o problema é que ao encher de Cristo, vamos ver o que nós vemos aqui. Está lá, Júnior e Cata foram cheios de Cristo. O que aconteceu? Estão os filhos todos. Quase uma igreja para os filhos todos. De tanto filho. O que aconteceu com a Leide? Encheu de Cristo? Veio a família toda. Aconteceu o que com Cris? Encheu de Cristo? A mãe do Cristo está aqui agora. Entenda, tá aqui a Amanda. Encheu de Cristo, está aqui. A vozinha da Amanda está ali. A mãe da Amanda está na cela do Bruno. Por quê? Porque toda vez que as pessoas podem criticar, irmão, mais cedo ou mais tarde elas são atraídas por isso. O problema é que nós somos cheios de palavras, quando deveríamos estar cheios de Cristo. O olhar diferente, a pessoa te olhar e falar, meu irmão, o sujeito me olhou, me tremi dos pés à cabeça. Né? Alguma coisa diferente. Não é encher sobre ideologias, não é encher sobre dogmas, não, é encher de Cristo. Porque vai ser automático. Bruno aconteceu isso. Lutou para trazer a mãe dele. O dia que se encheu de Cristo, a mãe veio sozinha. Está aqui ela hoje. Por quê? Porque esse é o passo a passo da vida do crente. É a história de Zaqueu. Do dia que se encheu, irmão, mudou tudo à sua volta. Assim é com todo mundo. Está aqui o Cláudio e a Roberta, que não me deixam mentir também. No dia que se encheu de Cristo, uma mamãe já veio. A outra resiste, mas já vem também. Não é uma escolha, é uma imposição. Precisamos fazer uma operação de fato em residências. Não porque eu tenho que ir, não. É porque o nosso trabalho é encher tudo de Cristo. Só que não tem como encher tudo de Cristo se nós não formos cheios de Cristo. Nós precisamos mudar a mentalidade. Pastor, e que mentalidade é essa? De parar de chamar para o culto para começar a mentalidade de trazer para o culto. Eu vou repetir. Existe uma mentalidade de chamar para o culto, mas essa mentalidade precisa ser transformada para uma mentalidade de trazer para o culto, de marcar, de vir junto. É uma criança, entenda, você hoje sabe o que você recebe em Cristo, mas alguém que não sabe o que você recebe não tem como mensurar isso. Alguém que não sabe que está morto não pode querer vida. Você sabe que o texto do apóstolo Paulo é verdadeiro. Eu estava morto e fui achado. Eu estava morto e agora tenho vida. Mas entenda como falar que a pessoa está morta se ela acha que está viva. Você não vai conseguir falar isso com palavras. Você vai ter que falar isso com sentimentos, com atitudes. Trazendo pelo braço, falando, vem cá, filho. Vem comigo. Mas pastor, eu já trouxe, eu não tenho tempo. Pelo amor de Deus, entrega na mão de alguém que pode amamentar a madrugada. Entrega na mão de alguém que não vai matar ele de madrugada. Entrega na mão de quem não vai deixar ele para a mão de uma prostituta. Porque essa pessoa pode nunca mais entrar numa igreja por causa de pais irresponsáveis que estão dormindo. O que tem de pessoas frustradas que saem das igrejas e falam assim, ninguém veio atrás de mim. Essas pessoas estão com dores até hoje. Porque um dia saíram da igreja e ninguém foi dar um ai. Eu ainda vou além. No dia que você saiu, você virou rebelde. No dia que você saiu, você virou delinquente. No dia que você saiu, você virou de Satanás. Quando a sua verdade é que você estava na mão de uma mãe irresponsável que te entregou para uma prostituta porque estava dormindo. Ler não é só ir até você está trabalhando na vida de alguém que está no seu trabalho, irmão. Não é só chamar ele para o culto, não. Lê com ele, ora com ele, mude seus, entenda, é uma imposição. Não é se você quer, não é se você quer.
Quem quer ser pastor, anota essa frase. Ao se descuidar da consolidação, nos descuidamos da multidão. E por vezes as pessoas não entendam. Levanta aí, Carol. Levanta. A Raiane tá aí não, né? Só mais tarde. Quando a Carol chegou na igreja, você tinha quantos anos quando você veio? 14 anos. Carol tinha 14 aninhos. Eu tinha uns 18 nessa época. Eu já estava casado, brincadeira, já estava casado com a pastora Juliana. A Carol foi uma das nossas primeiras discípulas. Lá atrás mesmo. Muitos anos atrás. Deve ter uns 10 aí de quebra. Uma criança. Naquela época não tinha um WhatsApp. Basicamente Facebook. E o que se encontrava para falar lá, eu não lembro o nome. E aí a Carol chegou e eu comecei a consolidar a Carol. Chamava. Como é que você tá? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Como é que estão os... Na cabeça da Carol, preste atenção. Na cabeça da Carol, irmão, eu sou homem de 20 e poucos anos, casado. Isso depois ela mesma confessou. Elas se perguntavam, e não responde não. O que esse homem casado está querendo falar com a gente? Não faça cara de abismado, não. É um pensamento. Porque a Carol não tinha ideia daquilo que Deus tinha proposto para a vida dela. E era natural ela pensar isso. Por que essa pessoa me chama? Por que quer falar comigo? Por que me encontra na igreja fala comigo? Por que quer marcar visita? Por que quer conversar? Pelo amor de Deus, homem casado. Ela não entendia isso. Nós por vezes vamos ter que modificar o pensamento das pessoas. Porque elas não entendem o que elas precisam viver em Cristo. Porque elas não conhecem. É só mais uma igreja. É só um local para a gente ir lá estudar uma palavra e sair legal, é amém? Ao descuidar, líderes anotem, quem quer ser pastor anota. Ao descuidar da consolidação, nos descuidamos da multidão. Porque o que consolida, o que evangeliza, cresce. Mas o que consolida, multiplica. E o apóstolo Paulo deixa uma marca, e eu termino aqui. Em Atos 11, verso 25. Abre aí, Atos 11, verso 25. Eu quero que você abra, porque tem algo poderoso nesse texto. Atos 11, 25. Aqui está falando da conversão de Paulo, tá? Amém? 11, 25, vai dizer assim. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, achando-o a Antioquia, e conduziu para Antioquia. Achando-o e o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Saulo se converte. Saulo vai até um homem, esse homem ora por ele. Mas quem consolida o apóstolo Paulo é esse homem chamado Barnabé. E nessa consolidação existem 4 chaves que nós precisamos aprender. Entenda, o Paulo aqui já tinha confessado Jesus. Ele já estava curado, ele tinha ficado cego, foi curado, você conhece a história. Mas aqui vai dizer assim, ó, 25. E partiu Barnabé. Escreva, primeiro ato de Barnabé. Ele foi atrás de Paulo. Diz a Bíblia. E partiu Barnabé para Tarso a procurar Paulo, ou Saulo. Segundo ato de Barnabé, procurou. E
encontrando. Terceiro ato, encontrou. Isso vai de encontro à pregação que a gente teve em alguns meses atrás, que eu preguei que todo aquele que procura. O problema é que nós estamos procurando, mas não estamos encontrando, porque a gente para antes de encontrar. E o quarto, e achando, conduziu para Antioquia. Quarto, trouxe. Todo mundo que Deus entregar na sua mão, você vai ter que ir até ele. Você vai ter que procurar. Você vai ter que encontrar. E você vai ter que trazer. Hoje, nós temos 2 apelos. O primeiro é que nós precisamos pedir perdão a Deus pelo tanto de gente que passou nas nossas mãos e nós deixamos eles embora, porque nós deixamos eles nas mãos de pessoas que não tinham responsabilidade para cuidar deles. O segundo é um chamado à consolidação, irmão. Um tempo de interceder, visitar, tocar, pregar, orar, procurar, encontrar e trazer. Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. De chamar para trazer. Fique de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu queria que você tomasse um minutinho da sua vida, querido. Um minutinho. E que você se permitisse ser impregnado desse ambiente. Entendendo que a sua faculdade é um ambiente de consolidação, a sua escola é um ambiente de consolidação, o seu emprego, toda pessoa que passar na sua frente e confessar Jesus, querido, é um tempo de consolidação. Mas o primeiro, eu queria que a gente pedisse perdão a Deus. Se alguma pessoa passou pela sua mão, pela sua vida, e você as entregou assim, e você sabe que perdeu essas pessoas porque largou na mão de pessoas irresponsáveis, e prostitutas vieram e roubaram ela, eu queria que você viesse aqui na frente e pedir perdão a Deus, querido. Mudar isso. Aos líderes, aos supervisores. É um dia de... Sai do seu lugar. Se você sabe que pessoas passaram na sua mão e você foi irresponsável porque largou elas na mão de pessoas que não poderiam, ou pior, você mesmo dormiu. O Hermínio falou uma frase essa semana que eu até curti, que um evangelho sem lágrimas não é um evangelho. Faço deles as minhas palavras. Um evangelho sem lágrimas não é um evangelho. Sai do seu lugar, vem cá. Se alguém passou pela sua mão, como amigo, como quem foi, irmão, não estou falando que você é líder ou não. Vem cá. Vem cá orar, vem cá chorar. E pastor, eu sou essa pessoa, eu quero me comprometer com essa consolidação. Eu quero. Hoje vira uma chave da minha vida. Hoje é uma chave que vira. Eu quero esse comprometimento. Sai do seu lugar e vem cá. Fala, eu quero isso, eu quero. Eu quero pregar esse evangelho desse jeito, eu quero. Eu quero me comprometer em falar com pessoas, eu quero me comprometer em cuidar delas, eu quero me comprometer em interceder por elas, porque se ninguém fez por mim, eu vou passar a fazer pelas pessoas. Sai do seu lugar, vem cá. Vem cá. Isso, vem cá, vem cá. Oh, se
Se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Se permita chorar essa manhã, querido. Fala com Deus. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Se você é mais velho na igreja, já começa a falar com Deus. Senhor, me mostra as pessoas que se perderam porque eu fui irresponsável. Fala com Deus. Fala, Senhor, me mostra as pessoas. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, aviva-nos. Rompe hoje com a irresponsabilidade, querido. Rompe hoje. Senhor. Rompe hoje com ela. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Me ensina a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Que se levante uma geração de intercessores. Até que o Senhor venha. Que se levante uma geração de intercessores. Que se levante uma geração de intercessores. Nunca mais a prostituta vai tocar no fruto que Deus te entregou. Nunca mais a prostituta vai tocar no fruto que Deus te entregou. Nunca mais a prostituta vai tocar no fruto que Deus te entregou. Chega de uma geração que dorme. Chega de uma geração apática. Que se levante uma geração que intercede por aqueles que nascem de novo. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Olha pra mim. Eu gosto de uma frase de Wesley, que ele fala assim: me dê 100 homens, só 100, que eu vou trazer uma revolução no mundo. Eu quero só 100 pessoas. Eu não quero culto grande. Eu não quero, naquela época as cruzadas estavam em moda. Eu não quero nada disso não. Eu quero 100 pessoas para encher de Cristo. Só 100. Só 100. Porque elas vão causar um impacto tão grande
Você é de alguma igreja? Vem cá. É sua filha? Pega aqui, Cris. Você não é hoje de alguma igreja, né? Já foi? Às vezes a gente não entende as coisas, mas vou te falar como pastor. Te peço perdão por tudo que a igreja fez contra a sua vida. Te peço perdão como igreja pelo tanto que você foi humilhada, maltratada e pior, esquecida. Um tempo novo nasce hoje. Nunca mais fora. Nunca mais fora. A pregação de hoje é a sua história. Alguém dormiu, veio uma prostituta e te roubou. Mas hoje, pela espada, você volta pro ventre certo. Vem cá, Carol. Um tempo novo. Tempo novo. Tempo novo. Tempo novo. Um tempo novo. Não encare isso como um culto, não, irmão. Encare isso como uma mudança de mentalidade a partir de hoje. Não importa quem traga, tem que estar na mão de um consolidador por revelação. Tempo novo. Tempo novo. Todo aquele que Deus colocar na sua frente, Deus quer que você vá buscá-lo, procurá-lo, trazê-lo. Não é mais uma hipótese de dormir. Um tempo de intercessão nasce. Um tempo de intercessão nasce. Um tempo de intercessão nasce. Enquanto a pessoa vai dormir, você vai orar, vai falar: Senhor, ninguém vai soprar no ouvido dele. As vontades não vão mudar de ontem para hoje. Nada vai acontecer diferente. Ó Deus, em nome de Jesus, traz esse tempo, traz essa graça, traz essa glória. Esse é o seu tempo hoje. Esse é o seu tempo. Se prepare para a maior revolução que você já viu na sua vida. Se prepare para a maior revolução que uma igreja fez, que você já viu na sua vida. Mas não começa amanhã não, começa hoje. Sai daqui chamando as pessoas. Sai daqui colocando aqueles que as prostitutas roubaram, vai pegar ela. Sabe por quê? Porque a revelação é essa. A grande revelação de hoje é essa: a prostituta roubou enquanto você estava dormindo, mas pela palavra a criança volta. Pela palavra ele volta. Pela palavra ele volta para o seu braço. Pela palavra ele volta para sua mão. Pela palavra ele volta para você continuar o processo que você dormiu. Deus está dando uma segunda chance para quem tem coragem de ir diante do rei. Deus está dando uma segunda oportunidade de segurar a mesma criança no mesmo tempo, no mesmo processo, para voltar aos seus braços aquele que nunca deveria ter deixado de ir. A pergunta de Deus para você esse dia é: vai continuar dormindo ou vai acordar? Começa hoje. Sai daqui disparando. Quer te responder? Vem com ele de noite pro culto. Já traz. Porque o processo de Deus na sua vida começa hoje. Líderes, acordem. O processo começa hoje. O processo começa hoje. O processo começa hoje. Já sai daqui, irmão, ambientado com tudo aquilo que Deus quer fazer. E para você que volta com alguém. Eu te espero aqui mais tarde. 6 horas da noite. 6 horas da noite. Em nome de Jesus. Faz aí com a sua mão. Quem não veio agora de manhã, manda vir à noite. Que hoje é o dia que Deus está quebrando paradigmas. Mudança de mentalidade. E você que já sai daqui, ó. Eu sei que Deus entregou algumas pessoas nas mãos de vocês. Enquanto você dormia, que a prostituta roubou. Quem que a prostituta roubou?
Bota ele diante da espada, traz ele de volta. Esse é o seu tempo. Se prepara. A maior revolução da sua vida começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Em nome de Jesus. Eu te aguardo mais tarde. Faça com a sua mão. Lá na frente da igreja, nós temos a Escola da Graça, R$10. Faz sua inscrição até acabar. É só R$10, irmão. Então já faz de uma vez. R$10 todo mundo tem. Em nome de Jesus. Amém? Deus, obrigado por hoje. Obrigado pela sua graça, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela revelação da sua palavra. Obrigado porque está nos concedendo novas oportunidades. Obrigado porque um tempo de intercessão nasce. Obrigado porque todos aqueles que foram tirados dos nossos braços, prostitutas, é um tempo de pela palavra voltar. É um tempo de pela espada correta voltar. E esse tempo nasce sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, com a sua casa, com todo o corpo de Cristo, até o nosso encontro com Ele. Deus te abençoe. Escola da Graça lá na frente, as crianças aqui atrás, em nome de Jesus.